Então, quais são os critérios diagnósticos para o transtorno aí de depressão persistente? É um transtorno, esse transtorno apresenta uma consolidação de transtorno depressivo crônico, aí, transtorno depressivo maior crônico, definido pelo DSM-4, e do transtorno distímico, tá? Então, quais são os critérios? Critério A, humor deprimido na maior parte do dia. Então, o paciente precisa estar com humor deprimido na maior parte do dia, precisa estar triste na maior parte do dia. Na maioria dos dias, então durante vários dias, durante quase o dia inteiro, conforme indicado pelo relato subjetivo ou observação dos outros. Então, outras pessoas precisam observar isso. Pô, fulano tá realmente com o humor bem deprimido, bem para baixo e tudo mais, durante muito tempo e tudo mais, por pelo menos 2 anos. Isso é muito importante, tá? Então, para ser considerado transtorno de depressão persistente, o indivíduo precisa se sentir com humor deprimido, aí na maior parte do dia, na maioria dos dias, por pelo menos 2 anos. Então, é uma coisa bem longa aí que o indivíduo tem que estar vivendo. Em crianças e adolescentes, o humor pode ser irritável e a duração deve ser por pelo menos 1 ano. B, o segundo critério, a presença enquanto deprimida de 2 ou mais dos seguintes. Então, quando o sujeito está deprimido, está com aquele humor para baixo, não sei o que e tudo mais, ele precisa apresentar falta de apetite ou comer demais, insônia ou hipersonia, dormir demais, baixa energia ou fadiga, baixa autoestima, baixa concentração ou dificuldade em tomar decisões, sentimentos de desesperança. Então, esse é o segundo critério, ele precisa ter 2 ou mais desses seguintes sintomas, tá? Desses sintomas que eu comentei. Durante o período de 2 anos, então durante todo aquele tempo, esses 2 anos que a gente teve esses sintomas, ficou deprimido na maior parte dos dias, durante vários dias e tudo mais, durante esse tempo, ele nunca ficou sem os sintomas do critério A e B por mais de 2 meses seguidos. Ou seja, existe a possibilidade de ele ficar às vezes 1 mês ou até 2 meses aí no caso, como no exemplo aqui, até 2 meses sem ter esses sintomas, tá? Sem se ficar muito deprimido, tá? Sem ficar muito triste e sem ter esses sintomas aqui listados do critério B. Ele pode ficar até 2 meses sem esses sintomas dentro desse período aí de 2 anos. Se passar de 2 meses, for ficou 3 meses que ele ficou bem, não seria considerado. Então, baseado nesses critérios aqui. Tá? A gente está se baseando nos critérios mais recentes que nós temos do DSM-5-TR, aí, que foi lançado. O C, critério C. Não, esse aí que eu falei. Agora é o D. Os critérios para um transtorno depressivo maior podem estar continuamente presentes por 2 anos. Então, pode ter aí um transtorno depressivo maior também, tá? Nunca houve um episódio maníaco ou o episódio hipomaníaco, tá? Então, nunca houve. Então, porque se tiver um critério, se ele tiver episódio maníaco ou hipomaníaco, provavelmente a gente está falando de um transtorno bipolar, tá? Tipo 1 ou tipo 2. Então, para ser considerado transtorno persistente de depressivo persistente, não pode ter tido episódio maníaco ou hipomaníaco, principalmente nesses 2 anos que a gente está falando. A perturbação não é mais bem explicada por um transtorno esquizoafetivo persistente, esquizofrenia, transtorno delirante ou outro transtorno do espectro da esquizofrenia especificado ou não especificado e outro transtorno psicótico. Esse é o critério F. E o G, aí como sempre todos os transtornos têm isso, os sintomas não são atribuíveis aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, uma droga de abuso, um medicamento ou outra condição médica, por exemplo, hipotireoidismo. Os sintomas causam, isso também para ser considerado um transtorno, isso também serve para todos os transtornos. Para a gente considerar um transtorno, isso é muito importante. Teve até uma pergunta ontem no Stories que eu respondi, falando sobre isso, perguntando a diferença da timidez e da ansiedade social. E uma grande diferença é justamente isso daqui, que para ser considerado um transtorno, um grande problema, tem que ter essas questões, que os sintomas causem aí sofrimento clinicamente significativo, então um grande sofrimento ali no sujeito, ele sofre muito, é uma coisa que incomoda demais aquele sujeito, ou ele precisa ter um prejuízo no funcionamento social, ocupacional
ou em outras áreas importantes do seu funcionamento. Se ele não tem um sofrimento muito significativo e ele não tem ou não tem prejuízos aí no seu funcionamento, na sua vida, em várias áreas da sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, seu desempenho acadêmico e tudo mais, não necessariamente a gente vai considerar um transtorno. Não quer dizer que não é um problema que a gente não possa trabalhar com o paciente, mas a gente não vai necessariamente considerar um transtorno, como, por exemplo, na questão da timidez que não comentei. Se os critérios forem suficientes para o diagnóstico de um episódio depressivo maior em qualquer momento durante os períodos de 2 anos de humor deprimido, então um diagnóstico separado de depressão maior deve ser feito além do diagnóstico de transtorno depressivo persistente e junto com o diagnóstico relevante. Especificador também, por exemplo, com episódios depressivos maiores intermitentes com o episódio atual. Então você pode dar os 2 diagnósticos para o sujeito. Ele pode ter o transtorno depressivo persistente, que dura aí durante esses 2 anos, ou mais que isso, mas também ele pode, dentro disso, ter o transtorno depressivo maior, que vai envolver outros sintomas, que até chega a falar um pouquinho aqui também, que tem outros sintomas significativos, como por exemplo os pensamentos, ideações suicidas, tá? Coisas assim. Aí a gente precisa especificar se tem uma angústia ansiosa ou não, se tem características atípicas ou não, se está em remissão parcial ou se está em remissão total, se o início foi precoce, que se aconteceu antes dos 21 anos de idade, ou se foi tardio, se aconteceu depois dos 21 anos de idade, e especificar se, nos últimos 2 anos do transtorno persistente, se foi com síndrome distímica pura, somente essa síndrome distímica, que são os critérios completos para um episódio depressivo maior, não foram satisfeitos em pelo menos 2 anos aí que se passou. O episódio depressivo maior com o episódio depressivo maior persistente, então os critérios completos para um episódio depressivo maior foram atendidos durante o período de 2 anos anteriores. Com episódios depressivos maiores intermitentes, com o episódio atual. Então, critérios completos para um episódio depressivo maior são atualmente atendidos. Então, às vezes, o indivíduo está tendo um episódio depressivo maior atualmente, mas também ele tem esse histórico de 2 anos se sentindo, tendo os critérios aí do transtorno de depressão persistente. Mas houve períodos de pelo menos 8 semanas, ou em pelo menos 2 anos anteriores, com sintomas abaixo do limiar para o episódio depressivo maior completo. Com episódios depressivos maiores intermitentes, que é sem episódio atual, que é os critérios completos para um episódio depressivo maior não são preenchidos atualmente, mas houve um ou mais episódios depressivos maiores em pelo menos 2 anos anteriores. E aí precisa especificar a gravidade, se é leve, moderado ou grave. Tá? Então esses são os critérios diagnósticos para o transtorno de depressão persistente. Então às vezes as pessoas perguntam, como que eu diagnostico o paciente? Mas você vai seguir isso daqui. Tá? É isso que você vai seguir. Aí existem as coisas que a gente vê mais especificamente na clínica, os tipos de comportamentos específicos que o paciente vai ter, mas isso vem com a prática, isso vem de você às vezes ver outros profissionais falando mais especificamente daqueles transtornos, tá? Mas se você quer dar o diagnóstico correto para ser avaliado, digamos assim, em todas as situações, onde todo mundo vai saber realmente que o indivíduo tem aquele diagnóstico, é através disso daqui. Tá? Esses são os diagnósticos para você conseguir diagnosticar a depressão persistente, que antigamente era chamada de distimia, mas pode chamar de distimia também. Eu não sou essa pessoa que não pode chamar mais. Então, é isso aí, tá bom? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.